Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Ciência do Bom Viver, escrito pela grande escritora Ellen Gold White, mais conhecida simplesmente como Ellen G. White, tá? Ou Ellen White, simplesmente. A Ellen White, ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 em Gorham, Maine, nos Estados Unidos, e ela veio a falecer no dia 16 de julho de 1915, em Santa Helena, Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era casada com James White, tá? De 1846 a 1881. Ela, ela completou 100 anos de falecimento, né, no ano passado, no ano de 2015. Essa obra, A Ciência do Bom Viver, essa grande escritora, né, Ellen White, ela nos mostra algumas coisinhas, algumas coisas interessantes, tá? Para nós refletirmos juntos aqui. Por exemplo, na Ciência do Bom Viver, né, ela falando sobre doença. O que é uma doença? A definição que Ellen White estabelece sobre doença, mais precisamente no capítulo 8 da Ciência do Bom Viver, é o seguinte: a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. Ou seja, o que Ellen White está nos dizendo aqui? Que a doença, ela não é necessariamente um castigo de Deus, tá? Ó, né, eu cometi um pecado grave e aí Deus foi lá e me castigou. Não necessariamente. Ellen White, ela diz que a doença, ela não é em si um castigo de Deus, né? A doença, ela é um esforço da própria natureza. Tá? A própria natureza se esforçando. Se esforçando para quê? De repente você se pergunta. Se esforçando para fazer com que você pare de praticar aquilo que resultou aquela doença. O que resulta as doenças, na visão de Ellen White, é a desobediência, né? A violação, a desobediência das leis da saúde. Leis de higiene, né? Leis de comportamento, leis até mesmo da mente, né? Higiene mental, ou seja, ao invés de você ficar pensando bobagem, ao invés de você ficar pensando coisas ruins, né? Comece a pensar apenas em coisas boas. Por exemplo, Ellen G. White falando sobre a questão da higiene mental, ela cita Filipenses 4:8, que diz: "No demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai." Agora imagine o filtro. Imagine o filtro que isso estabelece. Por exemplo, imagine uma pessoa que pensa 24 horas por dia só em coisas verdadeiras, honestas, puras, justas, amáveis, de boa fama, louváveis e virtuosas. Quer dizer, são 8 filtros no total. Por exemplo, um casal de namorados, né? O namorado vai lá e larga a moça, né? A moça fica chorando, triste, abatida, e de repente vem na cabeça dela pensamentos do tipo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, e esses pensamentos muitas vezes resultam até mesmo em suicídios, né? O que acontece? Se nós analisarmos pelo filtro de Filipenses 4:8, aqueles 8 filtros, né, da mente, né, de pureza da mente, de higiene mental, uma pessoa que pensa, né, que ninguém a ama, ninguém a quer, ela está tendo um pensamento mentiroso, não é um pensamento verdadeiro. E esse tipo de pensamento ele esbarra, portanto, no primeiro filtro. O primeiro filtro é: pense apenas em coisas verdadeiras, Filipenses 4:8. Tudo aquilo que for verdadeiro. Esse pensamento de que ninguém me ama, ninguém me quer, é um pensamento falso. Porque, por exemplo, em João 3,16 na Bíblia, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus entregou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, que negócio é esse de pensar que ninguém me ama, ninguém me quer? Claro que Deus ama você. E tem muitos seres humanos que também amam você. E qualquer indivíduo que de fato não ame você não está em plena harmonia com a divindade, porque Deus é amor, segundo a Bíblia.
Então esse pensamento de que ninguém me ama, ninguém me quer, é um pensamento mentiroso. Ele esbarra logo no primeiro filtro. Uma pessoa que esteja disposta a obedecer Filipenses 4:8 de maneira correta, ela nunca vai permitir que entre na mente dela pensamentos do tipo ninguém me ama, ninguém me quer. Pensamentos depressivos, ou pensamentos de ódio contra o seu próximo, ou qualquer outro tipo de pensamento impuro, né? Porque isso, né, seria uma desobediência a Filipenses 4:8. Então, a obediência a Filipenses 4:8, ele de alguma maneira impede que você tenha depressão, que você tenha insônia, que você tenha maus hábitos, que você tenha sentimentos de ódio contra o seu próximo, problemas físicos, né, psicossomáticos causados por inveja, raiva, ódio, né? Porque todo pensamento de inveja, raiva, ódio, por exemplo, e não apenas pensamentos tristes, são pensamentos que são um ato de desobediência a Filipenses 4:8, porque são pensamentos mentirosos, tá? São pensamentos que desobedecem o padrão, né, correto da ciência do bom viver. Na Ciência do Bom Viver, ainda de Ellen White, né, lembre-se que doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Aí tu tem uma visão de alguma maneira aristotélica, podemos assim dizer, né, de causa e efeito, né. Em causa de doença convém verificar a causa, ela diz na íntegra isso. Então quer dizer, em caso de tu ter uma doença, tu tem que verificar o que causou aquela doença e deixar de praticar aquilo que causou aquela doença, a fim de que tu possa receber a cura da doença. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa, você já parou para pensar, por exemplo, que quando uma pessoa tem determinados tipos de doença, o que os médicos mandam, na verdade, é que ela passe a praticar coisas corretas em relação ao corpo dela? Pare para pensar. Se você for no médico, nesse exato momento, com algum tipo de doença, o que o médico vai mandar que tu faça? Acima de tudo, né, se for uma doença que tu não precise ficar hospitalizado, que tu possa resolver em casa mesmo, além dos medicamentos, o médico vai te propor muitas vezes que tu coma frutas, verduras, legumes, né, sementes, hum, feijão, arroz, enfim, que tu coma apenas coisas saudáveis e que tu pratique caminhada. Ele não vai mandar que tu te entupa de batata frita, por exemplo. Tome bastante energético, por exemplo. Coma bastante doces, por exemplo. Não, ele vai te mandar que tu pratique caminhadas, ele vai te mandar que tu coma apenas coisas saudáveis, porque segundo ele, isso vai diminuir, né, a doença e pode inclusive fazer com que a doença termine, né? Então, é isso que os médicos fazem o tempo todo. Eles apenas disciplinam você para que você deixe de praticar aquilo que causou a doença e passe a praticar exatamente o oposto daquilo que causou a doença para que você não fique mais doente, para que você perca aquela doença, não fique mais doente, tá? Se a doença ela foi causada por consumo excessivo de açúcar, basta você deixar de comer açúcar e a doença ela vai diminuir, né? E começar a comer coisas saudáveis, ter hábitos saudáveis de higiene, caminhada, fazer caminhada, enfim, não ficar nervoso por qualquer motivo, enfim. Então, segundo Ellen White, né, na Ciência do Bom Viver, abrindo mão, né, de atitudes, né, desobedientes às leis da saúde, você ficará saudável, você poderá viver uma vida plena, sem prejuízo de nada. E exatamente, ou seja, para Ellen White, portanto, a doença ela tem um caráter pedagógico. É o aprendizado do indivíduo. O objetivo da doença é dar algum tipo de lição ao indivíduo, fazer com que o indivíduo ele pare de praticar aquilo que causou a doença e passe a viver uma vida saudável. A vida saudável em si vai chamar a saúde para você e para a sua vida. Ellen White ela era totalmente contra o consumo da carne, tá? Ellen White dizia assim: os efeitos do regime cárneo podem não ser imediatamente experimentados. Isto, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo. A poucas pessoas se pode fazer
ver que é a carne que ingerem o que lhes tem envenenado o sangue e ocasionado sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada nem por eles nem pelos outros. Não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem tirar a vida às criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Voltem antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Interessante que isso que Ellen White fala nesse capítulo é o mesmo que a Heloísa Bernardes, né, uma autora que a gente já viu aqui naquela obra A Dieta de Jesus. Tem um vídeo nesse canal sobre aquele livro A Dieta de Jesus, em que a Heloísa Bernardes, que ela é uma médica ortomolecular, ela fala com base científica que o consumo da carne verdadeiramente é algo não desejável, né? É algo que faz mal ao organismo, e que a verdadeira dieta, né, que de fato o corpo humano precisa, é a dieta vegetariana, de alimentos saudáveis, comida saudável, sementes, sucos naturais, caminhada, enfim, né, exercícios, enfim, tá? E isso é interessante, porque se tu parar para analisar, a Ellen White, ela viveu de 1827 a 1915, né? E ela já falava naquela época sobre algo que uma médica ortomolecular, que é uma ciência totalmente atual, cheia de tecnologias e coisas do gênero, fala hoje em dia. Então, algo que ah, uma, uma pessoa com conhecimentos científicos, tecnológicos avançados do século I está falando hoje, é aquilo que a Ellen White, né, na sua simplicidade, falou, né, em 1800, de 1827 a 1915, né, na época em que ela escreveu essa obra, A Ciência do Bom Viver. Isso é interessantíssimo. Interessante que naquela época as pessoas achavam que remédios eram a melhor forma de curar uma doença. Ellen White diz assim, ó: a única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Falando sobre a importância de estudar o corpo humano, diz assim: é o dever de toda pessoa, por amor de si mesma, diz Ellen White, e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida, e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos, e a dependência de uns para com os outros quanto ao são funcionamento de todos. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo, e deste sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. Porque, segundo Ellen White, quando tu começa a estudar mais como funciona o teu organismo, isso de alguma maneira te impulsiona a ver o teu organismo não como uma lata de lixo que tu atira qualquer porcaria dentro dele, mas sim como algo nobre, né, algo importante, algo belo, algo que deve ser respeitado e mantido saudável. Ellen White ainda diz: se aqueles a quem Deus confiou grandes talentos intelectuais empregam esses dons para fins egoístas, serão deixados, após um período de prova, a seguir seu próprio caminho. Deus tomará homens que não pareçam tão prodigamente dotados, que não têm grande confiança em si mesmo, e tornará os fracos fortes, porque confiam que ele fará em seu favor o que eles próprios não podem realizar. Deus aceitará o serviço prestado de todo o coração e suprirá por sua parte as deficiências. O Senhor tem muitas vezes escolhido para seus colaboradores homens que não tiveram oportunidade de obter senão limitada educação escolar. Esses homens têm aplicado as faculdades da maneira mais diligente, e o Senhor os tem recompensado pela fidelidade à sua obra,
pela laboriosidade a sede de conhecimento. Ele lhes tem sido testemunha das lágrimas, ouvido suas orações. Como desceram suas bênçãos sobre os cativos na corte de Babilônia, assim dará ele sabedoria e conhecimento aos seus obreiros de hoje. Então aqui ela está mostrando para nós, de alguma maneira, que se uma pessoa ela possui grandes conhecimentos intelectuais, ela usa isso apenas para fins egoístas e não para melhorar a humanidade de maneira ética, comprometida com a sociedade, isso vai acabar se tornando uma pedra de tropeço na vida dela e, né, Deus vai começar a se afastar dela de alguma maneira, afastar a sua graça. Vemos, por exemplo, Friedrich Nietzsche, né, que foi um grande filósofo. Em algumas obras, Friedrich Nietzsche, que viveu na mesma época de Ellen White, diga-se de passagem. Friedrich Nietzsche, né, ele falava sobre, em algumas de suas obras, ele chegou a falar sobre as mulheres, né, dizer que a mulher é um ser frágil, é um ser que gosta de ser dominado e tal. Mas ele conheceu uma moça chamada Salomé, né, Lu Salomé, né, ou Lu Andrea Salomé, que foi uma mulher que encantou não apenas ele, como também vários outros homens, e de alguma maneira ele não conseguiu, né, viver com ela direito. Né? Então tu nota que e a Salomé ela escreveu vários poemas, enfim, falando sobre a importância dela, da mulher, né, sobre a importância da mulher viver uma vida romântica, não se submeter ao marido, enfim. Então tu vê que o Friedrich Nietzsche, que poderia ter usado seus conhecimentos para a promoção do bem e para a elevação do bem, acabou de alguma maneira, né, praticando o mal, né, e isso acabou indo contra ele mesmo. E várias outras pessoas passaram por essa mesma situação, né, de poderem ter usado seus dons para o bem e acabaram usando para o mal, e isso acabou de alguma maneira prejudicando eles posteriormente, né. Ellen White diz assim: em todas as nossas relações devemos lembrar que há, na vida dos outros, capítulos fechados às vistas mortais. Há, nas páginas da memória, tristes histórias que são cuidadosamente guardadas de olhares curiosos. Aí se encontram registradas longas, renidas batalhas com circunstâncias difíceis, talvez perturbações da vida doméstica, que enfraquecem dia a dia o ânimo, a confiança e a fé. Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam senão um amorável esforço. Para esses, o caloroso e ajudador aperto de mão dado por verdadeiro amigo vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos. As palavras de ânimo e coragem dirigidas quando a pessoa está doente e sem ânimo são palavras consideradas pelo Salvador como ditas a ele próprio. Ao serem os corações reconfortados, os anjos celestes olham para o alto em satisfeito reconhecimento. De século em século, o Senhor tem estado buscando despertar na alma dos homens um senso de sua divina fraternidade. Sede co-obreiros seus. Enquanto a desconfiança e a separação estão penetrando por todo o mundo, os discípulos de Cristo devem revelar o Espírito que reina no céu. Então Ellen White aqui está falando para nós, né, que a pessoa ela deve, né, quando ela está junto do próximo, né, ela não deve levar em consideração às vezes as palavras ásperas ditas pelo próximo, mas sim, né, que muitas vezes aquele cidadão que está dizendo palavras ásperas, né, é uma pessoa que passou grandes sofrimentos na vida, né, e que, né, muitas vezes vive, né, com um esforço maior, né, precisa ter esperanças maiores, uma coragem maior, enfim, e que a gente não deve dar atenção quando a gente recebe uma xingada das pessoas. A gente deve ver elas como seres completos, como pessoas que passaram muitas vezes por grandes perturbações e que por isso ficaram assim, e que se você recebê-las com um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma conversa calorosa, isso vai ajudar e muito elas. Elas vão se sentir confortadas e reconfortadas, né? O desenvolvimento espiritual delas vai avançar. Então, isso é uma coisa interessante. Sobre a intemperança. O que é intemperança? Por exemplo, na hora de comer, né, o indivíduo vai lá, come mais do que o corpo está exigindo. Né? Ou às vezes a pessoa ela não consegue controlar as suas emoções, vai para cima dos outros, bate, chuta, xinga, enfim. Né?
Olha só o que Ellen White falou sobre a intemperança. Ao lidar com as vítimas da intemperança, sim, ela trata como vítimas as pessoas que são intemperantes. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre-nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que, de momento, se acham sob o poder de um demônio. Sede pacientes e mansos, não penseis na desagradável e repulsiva aparência, mas na preciosa vida para cuja redenção Cristo morreu. Ao despertar o bêbado para o sentimento de sua degradação, fazei quanto estiver ao vosso alcance para lhe mostrar que sois seus amigos. Não profirais uma palavra de censura ou de repugnância. É muito provável que a pobre pessoa se maldiga a si mesma. Ajudai-a a se erguer. Dirigi-lhe palavras que fortaleçam a fé. Procurai fortalecer todo o bom traço em seu caráter. Ensinai-lhe a maneira de alcançar um nível mais elevado. Mostrai-lhe que é possível viver de modo a conquistar o respeito de seus semelhantes. Ajudai-a a ver o valor dos talentos que Deus lhe tem dado, mas que ela tem negligenciado desenvolver. Então aqui ela está falando sobre os bêbados, né? Sobre a questão da bebedeira, e também existem várias outras questões que ela trabalha também, que ela diz que a gente não pode sentir raiva das pessoas que são intemperantes, a gente tem que sentir pena delas, entendeu? Elas não têm culpa da intemperança. A intemperança é muitas vezes é algo que escraviza a pessoa, né? Seja a bebedeira, a glutonaria, enfim. Falando sobre hábitos maus, né? Maus hábitos em geral, como fumo, bebida e outras coisas, olha só o que Ellen White fala. As vítimas de maus hábitos devem ser despertados para a necessidade de fazer esforços por si mesmos. Outros podem desenvolver os mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode-lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos ministrar. Tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. Então, a pessoa que é intemperante, que vive debaixo de fumo e coisas do gênero, ela também tem que se esforçar para sair dessa situação, entendeu? Além do amparo das outras pessoas, ela também tem que tomar a iniciativa de sair da bebedeira, do cigarro, dos vícios em geral, tá certo? E até mesmo da glutonaria, até mesmo da irritabilidade, da facilidade de se irritar e coisas do gênero. Os que estão em luta com o poder do apetite devem ser instruídos nos princípios do viver saudável. Deve-se-lhes mostrar que a violação das leis da saúde, criando um estado enfermo e desejos não naturais, lança as bases para o hábito das bebidas alcoólicas. Unicamente vivendo em obediência aos princípios da saúde, podem eles se libertar da sede de estimulantes contrários à natureza. Ao passo que dependem da força divina para quebrar as cadeias do apetite, devem cooperar com Deus pela obediência às suas leis, tanto as morais como as físicas. E a ocupação da mente e do corpo num trabalho útil é essencial como salvaguarda contra a tentação. Então aqui ela está mostrando para nós exatamente essa questão, né? De que a pessoa, né, de que a pessoa deve ser instruída, a pessoa que está praticando a intemperança, fumo, bebida e coisas do gênero, né, ela deve ser instruída nos princípios do viver saudável. Para vocês terem uma ideia, tem uma parte aqui que eu achei assim, ó, bem até assustadora, digamos assim, que naquela época crianças pequenas fumavam também, entendeu? E que tinha muitos médicos e cientistas que diziam naquela época que o cigarro fazia bem, que fumar fazia bem. E a Ellen White, muito antes dos cientistas descobrirem que o cigarro mata, né? A Ellen White, muitos anos antes, já estava falando sobre isso, né? Na obra A Ciência do Bom Viver, né? Na Ciência do Bom Viver, em determinado momento, ela fala também sobre muitos que não têm filhos próprios poderiam fazer uma boa obra cuidando dos filhos dos outros. Em lugar de dar atenção a animaizinhos mimados, prodigalizando afeição a mudas criaturas, dediquem suas atenções às criancinhas, cujo caráter podem moldar segundo a semelhança divina. Ponde vosso amor nos membros destituídos de lar da família humana. Veja quantas dessas crianças podeis criar na doutrina e admoestação do Senhor. Muitos seriam assim por sua vez beneficiados. Ou seja, aqui ela está nos mostrando que tem muita gente que tem dinheiro e condições de sustentar uma criança órfã, desamparada, uma criança de rua muitas vezes, uma criança que está na fila de adoção, enfim, qualquer outro exemplo semelhante a isso,
que ao invés de adotar uma criança e ajudar um outro ser humano a se desenvolver, ao invés disso prefere adotar um animal de estimação, um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, alguma coisa assim, que não vai trazer para eles, né, nenhum benefício, digamos assim, no sentido de cooperação com o seu próximo, né? Deve o ser humano, né, ser o nosso objeto de cuidado, né? É isso que ela está nos mostrando aqui. Falando acerca dos idosos agora. Se animados a partilhar dos interesses e ocupações domésticas, isto os ajudará a sentir que não deixaram de ser úteis. Fazei-os sentir que seu auxílio é apreciado, que há ainda alguma coisa para fazerem em servir a outros, e isso lhes dará ânimo ao coração, ao mesmo tempo que comunicará interesse à sua vida. O quanto possível, fazer com que aqueles cuja cabeça está alvejando e cujos passos trôpegos indicam que se vão avizinhando da sepultura, permaneçam entre amigos e relações familiares, que adorem entre aqueles que conheceram e amaram, sejam cuidados por mãos amorosas e brandas. Então, Ellen White está dizendo aqui para nós, né, na Ciência do Bom Viver, né, livro que estamos tratando aqui, que os idosos, eles não devem ser atirados num canto e nem deve, né, o indivíduo fazer tudo por eles, né? Claro que os idosos exigem cuidado e claro que nós devemos ajudá-los nas suas limitações. Mas se você cuida de um idoso, você tem que fazer com que esse idoso se sinta importante. Você tem que conversar com ele, pedir as opiniões dele, fazer com que ele se sinta participante daquela família. E também, né, se ele pode lavar a louça, por exemplo, ir com ele, né, dizer, ó, fulano, tu lava a louça e eu enxugo, né? Fazer com que ele se sinta parte da família, fazer com que ele se sinta membro da família de fato. Muitas famílias até pegam os seus idosos para cuidar, né? E simplesmente deixam ele sentado o dia inteiro assistindo televisão, entendeu? Ou simplesmente ali parado, sentado, fazendo tricô, crochê, enfim. Quer dizer, isso de alguma maneira faz com que a cabeça da pessoa idosa, ela se enche de pensamentos negativos e depressivos e isso vai fazer com que ela fique cada vez mais enferma, doente, enfim, ela não vai sentir vontade mais de viver, de conversar, de partilhar as suas experiências que a sua idade, inclusive, tem a oferecer. Então, ao invés disso, faça com que a pessoa idosa converse, caminhe com a família, enfim, converse com a família, enfim, que ela tenha uma participação ativa na família, tá? Que ela se sinta ativa dentro da família, amada, querida, desejada e importante na família. Essa é a ordem de Ellen White para darmos aos idosos. Já os idosos, por sua vez, devem, né, segundo a Ellen White e segundo a Bíblia também, devem ser, né, temperantes, né, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, como nos ordenou o apóstolo Paulo na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Né? Falando sobre as instituições de cuidado, né, diz assim, ó, tais instituições, tá, que cuidam de inválidos e pobres, tá, tais instituições, para serem mais eficazes, deveriam ser modeladas o mais possível à semelhança de um lar cristão. Em lugar de grandes estabelecimentos, reunindo grande número, haja pequenas instituições em vários lugares. Em vez de ficar dentro ou próximo de uma grande cidade, devem ser localizadas no campo, onde se pode obter terra para cultivo, e as crianças podem ser postas em contato com a natureza e ter o benefício do preparo profissional. Então, Ellen White, ela era contra, né, instituições gigantescas que cuidam de pobres e necessitados, mas que funcionam quase como organizações apenas para acumular gente ali dentro, sem dar a essas pessoas nenhum subsídio psicológico. Tá? Ellen White dizia que essas instituições elas devem ser modeladas de acordo com o lar cristão, parecendo uma casa, né, com as pessoas conversando, dialogando, dando risada, brincando, vivendo juntas, né, os abrigos, enfim, os lugares que cuidam das crianças, os albergues, enfim, todo lugar que cuide de gente pobre, que cuide de criança, que cuide que cuide de idosos, enfim, que cuide de pessoas de rua também. Esses lugares devem ser o mais acolhedores possível, higiênicos, parecendo uma casa, parecendo uma família que está ali dentro, no qual o indivíduo, ao entrar ali dentro, fará parte daquela família. Se possível, né, numa zona mais rural, né, ou em um ambiente mais assim, que com
que dê para cultivar alguma coisa ali, né, para que eles se sintam parte da natureza também, colocar um jardim dentro dessas instituições que cuidam de idosos e crianças e, enfim, colocar jardins ali dentro para que eles mesmos cultivem, plantem, né, plantem as suas plantinhas, enfim, conversem, né, tenham aulas de música, tenham aulas de pintura, enfim, uma coisa saudável, tá? É isso que a Ellen White pregava, né, nessa questão das instituições de cuidados às pessoas necessitadas, né? Falando acerca das doenças em geral, Ellen White diz: muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmos. Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente há alguma forma de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico. Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde e muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo de descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, raciocinando que, se Deus as cura em resposta à oração, elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo sem restrições com apetites pervertidos. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde dessas pessoas, estaria animando o pecado. É trabalho perdido ensinar o povo a se voltar para Deus como aquele que cura as suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos. Para que recebam a bênção de Deus em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, corretos os seus hábitos de vida. Devem viver em harmonia com a lei de Deus, tanto a natural como a espiritual. Então aqui a Ellen White está falando, né, que tem muita gente, por exemplo, que vive pedindo para Deus curar elas, né, de doenças, né, para que elas voltem a praticar os mesmos pecados que geraram aquela doença. Porque a grande questão é a seguinte, ó, se eu posso, né, se eu, por exemplo, eu como só comidas gordurosas e desenvolvo problema relacionado à gordura no meu organismo, doença no caso. Aí eu vou lá, peço para Deus me curar, Deus vai lá e me cura. Quer dizer, o que eu vou fazer depois disso é comer mais gordura. Né? Porque agora eu sei que se eu ficar doente, é só eu orar, Deus vai me curar e deu. Então por que eu vou abrir mão de algo tão delicioso como a gordura? Então eu vou comer bastante coisa gorda, bolo, massa e tudo que for bastante gorduroso e gordo, porque agora eu sei que Deus pode me curar daquela doença e deu, entendeu? Então, ao me curar daquela doença, é como se Deus estivesse de alguma maneira animando que eu continuasse praticando o pecado. Entendeu? Então, por isso que Deus se nega, muitas vezes, a curar a doença da pessoa. Né? Porque aquela doença, muitas vezes, foi causada por algum mau hábito físico, né? Ou até mesmo mental, que a pessoa praticava. E que se Deus curar ela de maneira sobrenatural, ela vai voltar a praticar aquele mesmo pecado que havia gerado aquela doença. Então, para evitar problema, o ideal é que ela estude o porquê que surgiu aquela doença na vida dela, estude qual foi exatamente o hábito saudável que ela não obedeceu, seja a nível de psicológico, ou seja, a nível de pensamentos, de emoções, de sentimentos que ela nutre, né? Seja a nível físico, né? E após ela descobrir exatamente o que gerou aquela doença na vida dela, ela parar de praticar aquilo que gerou a doença na vida dela e ela vai obter a cura dela. Ellen White falando contra o cigarro, contra o fumo e contra todos os tipos de fumo, Ellen White diz assim, ó, entre as crianças e os jovens, o uso do fumo está operando indizível dano. A decadência física, mental e moral que se está tornando tão grande causa alarme. Os meninos começam a fumar em bem tenra idade. O hábito assim formado, quando o corpo e a mente se acham especialmente suscetíveis aos seus efeitos, diminui a resistência física, impede o desenvolvimento do corpo, entorpece a mente e corrompe a moral. Tá? Então Ellen White aqui ela está falando algo terrível, que na época dela as crianças fumavam, porque viam os adultos fumando, não havia nenhuma campanha contra nenhum tipo de fumo, e, para ajudar mais, tinha muitos médicos que também fumavam. Médicos e profissionais da saúde que fumavam e até cientistas que falavam de bem do cigarro. E isso fazia com que as pessoas, desde a mais tenra idade, começassem a fumar, porque elas diziam, os mais inteligentes fumam, por que eu não vou fumar também? Todo mundo fuma, entendeu?
Homens, mulheres, todo mundo fuma, por que eu não vou fumar? Mulheres, naquela época era muito comum mulheres, desde pequenas, fumarem cigarro e homens fumarem charutos e coisas do gênero. Quer dizer, a Ellen White, nessa época, né, na época em que todos consideravam normal o uso do fumo, do cigarro, do tabaco e de outros tipos de fumo também, Ellen White, na Ciência do Bom Viver, naquela época, no século XIX, ela já falava contra os fumo e falava que o fumo é algo que prejudica a saúde e não algo como os cientistas daquela época falavam, algo benéfico. Não, Ellen White aponta aqui como algo maléfico o uso do fumo. Tá? Fumar, segundo Ellen White, é algo maléfico. E só agora, entendeu? Os cientistas nos apresentam, né? Lá por volta de 1950, 1960, se eu não me engano, é que começaram a surgir, ou mais posterior, né, é que começaram a surgir verdadeiramente campanhas contra o cigarro e contra todos os tipos de fumo. Mas quase 100 anos antes, Ellen White, né, sozinha praticamente, falava já contra o fumo. Né. Falando contra a bebida alcoólica, ela diz assim, ó, pensai nos terríveis acidentes que ocorrem todos os dias por influência do álcool. Algum funcionário num trem de estrada de ferro negligencia atender a um sinal ou entende mal a uma ordem. O trem avança, dá-se um choque e muitas vidas se perdem. Ou é um navio que encalha e passageiros e tripulação encontram nas águas seu túmulo. Quando se investiga a questão, verifica-se que alguém num posto de responsabilidade se achava sob o efeito da bebida. Até que ponto pode uma pessoa condescender com o hábito da bebida, confiando-se-lhe com segurança vidas humanas? Só merece essa confiança o que for totalmente abstêmio. Então aqui Ellen White estava falando que naquela época, já naquela época, a bebida alcoólica era a causa de grandes acidentes no trânsito daquela época, grandes acidentes de trem, grandes acidentes de navio, de barco, grandes acidentes da época de Ellen White, no século XIX, eram causados por bebida alcoólica, porque alguém que tinha a responsabilidade de dirigir o navio, dirigir o barco, dirigir o carro, dirigir, enfim, o automóvel, enfim, estava bêbado. Estava embriagado, tinha bebido nem que seja algumas gotas de álcool, não precisava nem estar 100% embriagado. Então, naquela época, enquanto era moda beber bebida alcoólica, e os cientistas daquela época e médicos daquela época consideravam a bebida alcoólica como algo normal, bom, que fazia parte da sociedade, e havia até mesmo grandes estudiosos de filosofia e de literatura que bebiam bebida alcoólica, Ellen White falava contra a bebida alcoólica e apontava a bebida alcoólica como sendo a principal responsável por acidentes de trânsito. Isso no século XIX. E só mais tarde, na nossa época, é que de fato aconteceu, né, das pessoas se ligar que de fato a bebida alcoólica causa acidentes de trânsito, acidentes em todos os tipos de ambiente. Então, e se criou no início a ideia beba com moderação. Né? Hoje em dia, praticamente se diz não beba. Se você dirigir, não beba. Né? No início era beba com moderação, agora não beba. Exatamente o que Ellen White estava falando no século XIX. Né? Olha só como é que funcionam as coisas. Ellen White também ela era contra todo tipo de estimulante. Ela diz o seguinte: quanto ao chá, ao café, ao fumo e às bebidas alcoólicas, a única atitude segura é não tocar, não provar, não manusear. A tendência do chá, do café e das bebidas alcoólicas semelhantes é no mesmo sentido que as bebidas alcoólicas e o fumo, e em alguns casos o hábito é tão difícil de vencer como é para um bêbado abandonar os intoxicantes. Os que tentam deixar esses estimulantes sentirão por algum tempo sua falta e sofrerão sem eles. Com persistência, porém, vencerão o forte desejo e a falta deixará de se fazer sentir. A natureza talvez exija algum tempo até se recuperar do maltrato sofrido. Dai-lhe, no entanto, uma oportunidade e ela se reanimará, realizando nobremente e bem a sua tarefa. Então, finalizando esse vídeo, né, porque se alongou bastante, a Ellen White ela trabalha aqui, né, exatamente essa questão, quer dizer, de que o fumo, né, a bebida alcoólica, o fumo, os chás, né, enfim, várias outras coisas, no início, né, tu vai ter um pouco de dificuldade de largar, mas depois de um tempo, né, depois de um tempinho, tu vai sentir muito mais facilidade de nunca mais tocar nessas coisas, né? Então, pessoal, é um texto fantástico, tá?
A Ellen White ela falava aqui, né, do fumo, do cigarro, do café, do chá. Quer dizer, muito antes dos nossos cientistas atuais dizerem que o café faz mal para o coração, aumenta a pressão arterial e causa vários outros problemas, a Ellen White no século XIX, a Ellen White já falava sobre isso, dizendo que o café faz mal. Antes dos nossos cientistas falarem que o cigarro faz mal, a Ellen White no século XIX dizia: o cigarro faz mal. Antes dos nossos cientistas do século XX a XXI dizer que a bebida faz mal ao organismo, a Ellen White no século XIX já falava: a bebida faz mal ao organismo. Numa época em que as pessoas não consideravam tais atos como sendo ruins ao organismo. Quer dizer, então é uma coisa fantástica esse texto aqui. Um texto escrito no século XIX, mas que contém descobertas científicas, né, do século XX e XXI, porque coisas que as pessoas não poderiam prever naquela época, a Ellen White já falava. Então, pode-se dizer que aqui dentro há várias, né, descobertas científicas antes até mesmo de pesquisas científicas serem feitas acerca desses assuntos tratados aqui. Ellen White, só para finalizar, ela era a favor, né, que as pessoas morassem num ambiente mais rural, tá? Porque o ambiente rural ele te daria acesso a ar limpo, né, a pureza do ar, e também te daria acesso a mais trabalho, a tu plantar, né, a tu colher, a tu ter uma vidinha mais natural, né? Ela era a favor de algo mais natural, né? Nas doenças, ela era a favor que se ministrasse algo mais natural possível e não remédios, drogas, nem nada do gênero. Em si, algo natural. Né? Enfim, outra coisa interessante também é que essa autora, né, ela também falava que os maus hábitos físicos, né, o fumo, cigarro, bebidas, drogas e todo tipo de coisa estimulante, né, o café, o chá, enfim, são coisas que de alguma maneira, né, causam um prejuízo, né, físico, né, e ao causar um prejuízo físico, causa também um prejuízo moral e comportamental. Então Ellen White associava a decadência moral da sociedade com a decadência dos hábitos alimentares e dos hábitos de higiene e dos hábitos de saúde. Então a decadência dos hábitos de higiene e de saúde, seja física, seja psicológica, seja mental, enfim, gera a decadência moral. Então está tudo interligado. Tá? No dia em que todas as pessoas se alimentarem da forma correta, né, comendo frutas, verduras, legumes, sementes, enfim, arroz, feijão, né, coisas naturais. No dia que as pessoas fazerem isso e no dia que as pessoas fazerem caminhadas, praticarem exercícios, né, ficarem mais tempo ao ar livre, né, no meio do campo, enfim, ou coisas parecidas, lerem mais, estudarem mais, pesquisarem mais, segundo Ellen White, no dia que isso acontecer, haverá, né, uma perfeição moral fantástica, né, porque é exatamente a decadência dos hábitos, né, alimentares e físicos e psicológicos que, por sua vez, gera a decadência moral e comportamental. Tá certo? Então tá tudo interligado. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Lembrando que a Ellen White, ela tem um trechinho aqui do livro que eu não li, que ela fala sobre a importância de ler livros e de estudar e de pesquisar. Ellen White, ela falava também, só para finalizar, que não devemos ler qualquer tipo de livro, né? Romances que falam sobre imoralidade, né? Romances em que o personagem principal apareça praticando imoralidades, vai levar o leitor a de alguma maneira também desejar se espelhar naquele personagem, né? Vai desejar praticar aquele ato de moralidade. Nós tratamos aqui sobre um livro chamado Die Leiden des jungen Werther, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito pelo Goethe, né? Johann Wolfgang von Goethe, né? E, né, esse livro fala exatamente sobre um homem, né, o Werther, né, que ele vai lá e se apaixona por uma mulher já comprometida, né, chamada Carlota, que ela era comprometida, era noiva, né, e ao longo do livro mais tarde ela se casa com o Alberto. E
Werther ele se apaixona pela Carlota e ele começa a fazer amizade com o Alberto só para estar perto da Carlota. Mais tarde, o Werther, não aceitando aquela situação, ele pede para o Alberto armas, né? Aí ele vai lá e se suicida, né? O Werther. Só que o que aconteceu? Um monte de gente na Europa cometeu suicídio depois de ler esse livro. De Leiden des jungen Werther, O Sofrimento do Jovem Werther. Naquele livro do Goethe também, do Fausto, né, escrito pelo Johann Goethe, né, que as pessoas pronunciam como Goethe, mas na verdade é Goethe. Esse livro, né, como fala de um pacto, né, com o diabo, né, do pacto entre Fausto e Mefistófeles, conta-se que na época em que ele foi publicado, várias pessoas, né, resolveram entrar nesse mundo do ocultismo depois de terem lido esse livro. Quer dizer, então os romances influenciam sim os seus leitores, né, a praticar exatamente aquilo que os personagens estão praticando ao longo da trama, ao longo do enredo, do texto. Conta-se também, por exemplo, que aquele livro, né, O Semeador no Campo de Centeio, né, O Apanhador no Campo de Centeio, melhor dizendo, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, um outro livro que nós também tratamos aqui. Esse livrinho também, né, ele já foi encontrado na mão de vários criminosos, psicopatas, serial killers e coisas do gênero, né, e alguns até acreditam que esse livro foi que influenciou esses homens a praticarem, né, esses crimes. Então, quer dizer, muito antes, né, de se dizer que os livros, né, livros que estimulavam a pessoa a praticar determinados atos, de fato fariam a pessoa executar aqueles atos e a praticar aqueles atos, muito antes dos estudiosos de hoje em dia dizerem isso, a Ellen White no século XIX já falava sobre isso. Que a gente tem que tomar cuidado com os livros que a gente lê, né, os textos que a gente estuda, né, e, né, os filmes, né? Claro que naquela época de Ellen White não havia televisão, não havia filmes ainda, mas levando isso para um ambiente mais ampliado, né? Os filmes, as músicas, né? Jogos de videogame, seriados, né? Desenhos animados, também podem estimular o bom e o mau comportamento daqueles que os assistem, daqueles que os consomem. Então deve haver esse cuidado. Deve haver, a Ellen White ela propõe na Ciência do Mover que haja um filtro na nossa mente, que a gente filtre, né, a fim de não assistir qualquer coisa, não ouvir qualquer coisa, não ler qualquer coisa, não pensar em qualquer coisa, até mesmo. Então, pessoal, tá aí um texto fantástico que eu sugiro muito que vocês leiam. Tá? A Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White, do século XIX. Né? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Comente, né? Participe, enfim. Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.